No Vaticano, o Papa Francisco criticou os ataques de Israel contra a faixa de Gaza. O Papa lamentou o que chamou de terrível colheita de mortos de civis no território palestino. O líder da Igreja Católica também chamou de abominável o ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos. A correspondente Priscila Asbeck tem os detalhes direto da Europa. A saúde fragilizada e a idade avançada não impediram o Papa Francisco, de 87 anos, de fazer um discurso forte na sua tradicional mensagem de Natal. Na fala, muito focada no conflito entre Israel e Hamas, o Papa disse que as crianças que morrem nas guerras, inclusive em Gaza, são os pequenos meninos Jesus de hoje. Ele denunciou a situação humanitária desesperadora em Gaza e defendeu um cessar-fogo. Supplico che cessino le operazioni militari con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo l'arrivo degli aiuti. Non si continui ad alimentare violenza e odio. O Papa disse que os ataques israelenses estão levando a um resultado terrível de mortes de civis inocentes. E também afirmou que o ataque do Hamas em 7 de outubro foi abominável e pediu a libertação dos cerca de 100 reféns ainda detidos em Gaza. Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pesante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. No discurso de Natal, diante de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, Francisco pediu que os fiéis pensem na Terra Santa, onde as violências aumentaram nos últimos meses. Na missa realizada na véspera, o Papa enfatizou a cidade de Belém, onde Jesus teria nascido, que fica na Cisjordânia, ocupada por Israel. O pontífice disse que os nossos corações estão em Belém, onde o príncipe da paz é mais uma vez rejeitado pela lógica fútil da guerra. A Igreja Católica cancelou as celebrações na cidade bíblica pela primeira vez desde que há memória, realizando apenas uma vigília à luz de velas com orações pela paz em Gaza. O Vaticano mantém relações diplomáticas tanto com Israel quanto com a autoridade palestina e acredita que a solução de 2 estados, um estado judeu e um estado palestino, é a única resposta para a resolução do antigo conflito. No 11º Natal do seu pontificado, Francisco também pediu o fim dos conflitos em lugares como a Ucrânia, a Síria, o Iêmen, o Líbano, a Armênia e o Azerbaijão e defendeu os direitos dos imigrantes em todo o mundo. O Papa também chamou atenção para o comércio de armas e pediu mais investigações para trazer à luz os interesses e os lucros que movem as cordas das marionetes da guerra. Ma per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi. Perché se l'uomo il cui cuore è instabile e ferito si trova strumenti dei morti tra le mani, prima o poi li userà. E come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi? Lorival Santana continua aqui no nosso estúdio. Lorival, tem impacto político esse posicionamento do Papa? E ao mesmo tempo te pergunto, esse posicionamento, essa linha que o Papa vem tomando nesse conflito, tem que peso aí? Tem impacto político, né? Vamos lembrar que o próprio presidente dos Estados Unidos é católico, né? O catolicismo ainda é uma religião muito importante no Ocidente e o Papa usou palavras mais duras ainda 8 dias atrás, depois que um sniper, um franco-atirador israelense, atirou e matou 2 mulheres, uma mãe e uma filha, que estavam dentro de uma igreja católica na cidade de Gaza, a Igreja da Sagrada Família. Ele disse que elas estavam indo para o banheiro quando foram mortas por esse militar israelense e ele disse: isso é terrorismo. Ele disse: isso é guerra e isso é terrorismo. É uma palavra bastante dura e que normalmente Israel reage com bastante sensibilidade quando é acusado de terrorismo de Estado, como qualquer país, como qualquer governo, né? E é bom lembrar que em torno de 10% da população palestina é cristã, né? Não só Belém, como outras cidades em que eu estive na Cisjordânia, são cidades fundamentalmente cristãs por causa da presença de Jesus, né? Nazaré também é uma cidade bastante cristã e outras cidades que estão ali na Cisjordânia. E os palestinos espalhados pelo mundo inteiro, na faixa de Gaza também, em Jerusalém,
em torno de 10% são cristãos. Então, o Papa tem uma sensibilidade bastante grande por essa situação dos palestinos e, como a Priscila disse, o Vaticano historicamente defende a solução de 2 estados e critica fortemente esses ataques de Israel, mas também critica o terrorismo, obviamente, critica as ações do Hamas, do Hezbollah e assim por diante. E sim, o Papa tem ainda uma autoridade moral forte em relação a essas questões e é mais uma pressão exercida sobre Israel perante a opinião pública mundial. Eu imagino como o Papa deve estar tocado com a situação, particularmente da cidade de Belém, neste momento de conflito e neste momento que deveria ser de festa.